obrigada por estar aqui. Estamos nesta mesa, ¿no?, organizada pela equipe de Base Guardas, Convergência das Culturas, em parceria com o Centro de Cultura São Paulo, para falar sobre a migração, sua relação com os conflitos armados e também para pensar em saídas para o mundo sem guerras, né? E temos dois convidados. Eu vou passar a palavra para que eles se apresentem. Vamos começar com Mariana. Bom, então, boa tarde. Obrigada pelo convite. É a segunda vez que eu estou aqui, é muito bom. Eu sou Diana Gomes, colombiana, estudante imigrante aqui no Brasil faz um tempão. Estou terminando meu doutorado aqui em antropologia social. Integrante do coletivo Colme Paz e nesse ano fui parte da equipe de produção do Festival de Cinema Colômbia Migrante, que atravessa totalmente essas questões do conflito da migração. E boa noite, obrigado por esse convite mais uma vez. Eu estou aqui também a segunda vez. Eu me chamo Ana Sober, eu sou jornalista, eu sou ativista de direitos humanos, eu sou da Síria. Eu estudo na Unicamp de Comunicação Social, Biologia. O fundador de um grupo coletivo chamado Ponto Zero de Refúgio, que a gente também trabalha no tema da imigrante, os refugiados aqui na São Paulo. Então, estamos aqui para essa conversa, esse debate. Obrigada, queridos. Estamos no aguardo de um terceiro convidado, que é o Daniel. Quando ele chega, ele vem incorporar-se na mesa. Nós vamos começar uma primeira ronda, onde eu queria que comecemos dando um contexto aos conflitos dos territórios dos quais vocês vêm. Quando chegou Daniel, vamos deixar que ele se apresente, e aí começamos? Pode ouvir Daniel, aí você se apresenta para a gente, por favor. Ok, buenas tardes, boa tarde, meu nome é Daniel, eu sou colombiano e, bom, faço parte do Colme Paz e trabalho com fotografia e faço também aulas de espanhol. Então vamos a retomar a pergunta, voy a repetir para a Daniela também que está cá, que nesta primeira ronda vamos a falar sobre os conflitos, ¿no?, que estão ligados ao tema de migração dos territórios de onde vocês vêm, e vamos a ter cada um para uns 10, 15 minutos, pode ser? Não sei, começamos contigo, Diana, e depois passamos? Não querem ir nesta hora? Tá. Nessa hora. Então, Daniel, você. Um pouco falar da guerra na Colômbia é um assunto que, né, a gente poderia ficar horas e horas conversando sobre isso, mas um pouco para já pensar na questão que nós chamamos do convite, que é o deslocamento forçado, a migração obrigada por questões de guerra. Eu queria começar fazendo um contexto muito rápido que ele tem a ver com Colômbia, um país, Colômbia, a América Latina inteira, são regiões onde as políticas agrárias elas não são feitas para as pessoas, não são feitas para a produção de comida, para a produção da vida, de forma alguma. As políticas agrárias elas são feitas para o benefício da agricultura industrial, para a exploração, mineração e enfim, né? E isso gera, não só, isso gera um deslocamento forçado, porque as pessoas perdem suas terras. E na Colômbia tem, não só na Colômbia, né, mas enfim, falando da Colômbia, essa apropriação da terra, ela está acompanhada de processos armados, bélicos. Por um lado, tem os paramilitares, que eles são um pouco mais contemporâneos, mas tem formas, digamos, antigas, os apoios paramilitares que ajudaram a concentração da terra, e forças
de esquerda, marxistas-leninistas de várias orientações, que lutam pela reforma agrária, bem em linhas gerais. Essa disputa entre esses agentes gera outros tipos de deslocamentos forçados. Já tem tipo dois grandes eixos que obrigam as pessoas a saírem das suas terras. E aí você tem um Estado colombiano que, como eu já disse, não faz leis para a gente, faz leis para os outros, e um poder dos Estados Unidos que, enfim, ele comanda muita da nossa política econômica e militar. Né? Aí, esse Estado colombiano ele não protege as pessoas, termina protegendo a agroindústria, exploração, mineração, não sei o quê, e os paramilitares eles são uma forma de ação armada com uma conivência do Estado. Não são estatais, mas são paraestatais. O Estado sabe que eles existem. E muitas vezes ajudaram esses paramilitares a se conformarem. Então aí tem um Estado que não protege as pessoas. E por último tem o narcotráfico, que é outro agente, não é guerrilha, não é paramilitar, é outro agente que modelou a nossa guerra, que cresceu e teve a forma bélica e de guerra química também que ele tem, graças à guerra contra as drogas, também muito promovida pelos Estados Unidos, que gera outro tipo de deslocamento forçado. No último, na Comissão da Verdade, que é uma consequência do último acordo de paz, último porque são muitos, estudo estatístico de várias fontes disse que na Colômbia tem quase 7 milhões de pessoas deslocadas pela força. É uma cidade quase do tamanho do Rio, que foi obrigada a sair, não só dentro do país, mas fora do país. E aí, acho que você já está Sí. Si vocês olham em termos de longa duração, não pode olhar a Colômbia do final do século XIX. Falamos de deslocamento, em certa medida, por questões políticas, dado que no final do século XIX se estava disputando entre o projeto político nacional se era federal ou era central. Então, aí, por exemplo, temos o antecedente das guerras civis na Colômbia. Então, esse já que movimentou muitas pessoas de regiões diferentes por a questão dos exércitos, por fazer parte de um bando do outro, mas aí já tem um primeiro antecedente, ao menos finalizando o século XIX e começo do século XX, que é significativo, digamos, em algumas regiões. Já chegamos em um período 1948, que é conhecido como el Bogotazo, que é a guerra entre liberais e conservadores. Então, por questões também políticas, dos partidos políticos, esse enfrentamento, esse enfrentamento principalmente de um bando com o outro generou muito deslocamento. Então, por exemplo, em muitas regiões, esse deslocamento de um grupo traía sua gente para morar nesse território como uma forma de ocupação e outros grupos faziam o mesmo. Então, eu conheci muitas regiões na Colômbia que eram isso, ou eram o coro do partido político era vermelho ou era azul. ¿Sí? Então, regiões inteiras que eram azuis e regiões que eram vermelhas. ¿Sí? E nem azul poderia cruzar o vermelho e o vermelho poderia cruzar o azul. Então, eram fronteiras muito fortes. E essa base, digamos, desprendiendo toda a formação das guerrilhas, nesse período que temos formação de guerrilhas muito temprano no século XX, guerrilhas indígenas, temos guerrilhas com orientação, digamos, com a reforma agrária, assim, um pouco o que foi a história das FARC, ¿sí? En ese proceso de reivindicación da terra y todo eso. Tenemos guerrillas llamadas línea marxista, tenemos el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, con una mirada más mística del proceso y de su conformación. Y hay, digamos, otras expresiones también de guerrilla en el país. Entonces, ese enfrentamiento por la procura de derechos, por la procura también de mejores condiciones, principalmente en las
las áreas rurales también generó mucho ese enfrentamiento. Entonces, ese periodo de los años 48, 50, 60, 70 fue mucho periodo de esa movilidad del país, ¿sí? Esa movilidad porque no eran solo los militantes, eran familias que iban detrás de los militantes, familias enteras, filhos que crecían en esos procesos, ¿sí? Estamos hablando de una de las guerrillas más antiguas del país. Entonces, al interior de esas guerrillas teníamos familias enteras, filhos, personas que se movimentaban por el país, y esa posibilidad de participación política por mejores condiciones, ya sea terra, ya sea alimentación, derecho a moradia, derecho a educación, etcétera, etcétera. Mas principalmente el tema de la terra se atraviesa mucho ese periodo del século XX. Ya en los años 80 encontramos la manifestación del narcotráfico. ¿Sí? En un primer momento era una cuestión, digamos, que se veía muy desde afuera, ¿sí? Mas ya después entró mucho en la sociedad. ¿Sí? Entonces ya era esa cuestión del narcotráfico, el cultivo de coca y eso. Y recientemente, pues sin lugar a dudas, ese deslocamiento tiene la característica que ha sido continuo. Es decir, si ustedes olham los procesos, pueden ser momentos específicos de la historia. En la Colombia se olha hacia el comienzo del século XX, son continuos ese deslocamiento. Segunda característica de ese deslocamiento es que son deslocamientos muy diversos. ¿Sí? Es decir, las características de las personas que se deslocan dentro del país son características de camponeses, personas que también moran en la ciudad, los intereses, y no hay una identidad de uno decir es que las víctimas, la identidad es única, ¿no? Hay diferentes tipos de víctimas, tanto de un lado como del otro. Entonces, por ejemplo, hablamos mucho de las víctimas, las camponeses en zonas de conflicto, ¿sí? Mas también hablamos mucho de las otras víctimas que moran en centros poblados, en pequeñas ciudades también. Entonces, esa es otra característica del deslocamiento y de las víctimas de esos deslocamientos. ¿Sí? Y la tercera es que, sin lugar a dudas, ese deslocamiento ha generado una dinámica muy particular dentro de la sociedad colombiana. ¿Sí? Muchas, no es que, por ejemplo, yo crecí Diana, o incluso el presidente que tenemos ahora, crecieron en contextos históricos muy particulares, donde, por ejemplo, en el caso mío, yo crecí en una zona de conflicto muy fuerte, donde no había muchas posibilidades para las personas poder, ¿sí? Tener acceso a educación. Entonces, creo que eso marcó mucho esa generación de los 80, de los 90, y esa lucha política creo que es una cuestión que tiene traído muchos temas y que algunos tienen efectos muy prácticos, muy concretos en la sociedad, y otros que están en proceso. Yo creo que eso es una situación que estamos en estos momentos viviendo. Obrigado por essa aula em 30 minutos sobre a história da Colômbia. Eu ando lendo, na verdade, eu conheci muito, a gente fizemos aqui no Centro Cultural também uma leitura coletiva sobre deslocamento criativo, deslocamento de pessoas na situação de refúgio. A gente abordamos o assunto de Colômbia com um livro, A Resistência. Um livro, eu vou mandar para vocês, é um livro que ensinou para a gente muito sobre a história de Colômbia, sobre Oriente Médio, sobre Síria, sobre Palestina, sobre Iraque. A gente vamos para outro lugar do mundo, mas a gente está falando a mesma língua, a gente está falando o mesmo lado, a gente está falando a mesma história que repete. Todos os cantos do mundo de uma maneira diferente, uma maneira combina com a população que está morando naquela região, com aqueles atos políticos ocidentais sobre o Oriente, ou sobre a África, ou sobre a América Latina. Se eu quero falar sobre meu país, não tem como falar sobre meu país antes de voltar quase uns 100 anos. Porque a história começou lá. A história nossa não é tão complicada como a mídia quer dizer para todo mundo. A nossa história, ela começa em 1916, quando o primeiro-ministro de França, o primeiro-ministro de Bretanha, um chamado Sykes, outro chamado Biko, eles fizeram um trato chamado Sykes-Biko, onde eles se dividiram Síria Grande. Síria Grande não é a Síria que hoje está na guerra.
Síria Grande, ela começa Palestina, Jordânia, Síria, Líbano, a gente acredita que chega até região antiga civilização na Iraque. Aquela região é a região mais vivo, mais civilizado, mais que escolheu coisas para o mundo em 9.000 anos. A gente não está falando de termo de civilização de hoje em dia, a gente está falando de quem fizeram primeiras letras, quem plantou primeiro oliveira, quem plantou primeiro trigo, quem plantou primeiro algodão, que a gente come, bebe, a gente veste. A história daquela região que ela ajudou a humanidade inteira, não é ajudou a população que mora lá. Chega depois da Primeira Guerra Mundial, quando o Império Otomano ele perdeu a guerra, o Britânia e a França eles se dividiram nessa região. A França ficou com Síria, Líbano, Inglaterra ficou com Iraque, Jordânia e Palestina. Saíram de nossos países, agora um pouco, muito recente. A França saiu da Síria em 1945. Imagina que é data de ontem. Eu estou aqui no Brasil, eu estudei teatro. As peças de teatro que estão no Brasil é mais antigo de nossa dependência. Vocês discutem cultura antes de a gente discute a liberdade, discute que o povo precisa da nossa terra. Saíram da França, saíram da Britânia, nossos países, mas infelizmente em 1948, que a gente compartilha a mesma data com a Colômbia, com uma data muito fixa na nossa história, que aconteceu a Nakba, onde foram deslocados mais de 1 milhão de palestinos para os países vizinhos, quando invadiram os refugiados judaicos que fugiram da Europa para a Palestina com passaporte palestino, pedindo refúgio na Palestina porque o crime de Holocausto que alimenta muito para cada alma perdida. Únicos lugares que receberam refugiados judeus são Palestina, com passaporte palestino. Aconteceu o que aconteceu? A Nakba deslocaram milhares de pessoas de suas terras, de suas origens, de seus trabalhos. Tem quem ficou na Palestina, tem quem foi para Egito, tem quem ficou para Jordânia, tem quem ir para Iraque, para Síria, para Líbano. O povo palestino ele foi para essas regiões onde tem primos, nós todos sírios. Cresceram as comunidades palestinas. Cresceram cada dia em nossas regiões. A gente acordou na vida, vive com palestinos. Tem nós, os palestinos na Síria, eles não têm estatuto de refugiado. Eles estão na casa do primo. Eles estão na casa deles. Síria não colocou tendas para os refugiados que deslocaram de Palestina. Se a gente fala sobre essa região, qual a história dela é complicada? Não é complicada. Como na Colômbia estão decididos por Estados Unidos, por o Ocidente inteiro, ser só para plantar. Aquela região não tem que existir, porque caminho de gás para a Europa, de Khalid, de Ásia, não pode parar na mão de Rússia. Então, eles precisam daquela região do mundo. A Síria, ela tem um lugar estratégico, o único lugar estratégico no mundo, por quê? Europa, África, Ásia. Um lugar que explica muito porque a gente está disputando as suas terras. Guerra civil, governos, essa tudo entra como comunicação de Ocidente com aquelas poderes que estão nos governos árabes, nos governos de Ásia inteira.
Quando eu falo eu sou sírio, eu quero viver na minha terra, significa eu quero viver na minha terra. Quero plantar, eu quero viver lá. A gente está acordando todo dia nas notícias de um massacre de genocida contra o povo palestino. Fala, Hamas, Gaza. Qual a história disso? Onde vem essa história? A gente precisa entender qual a história. Antes de compartilhar qualquer coisa na rede, pedindo que a gente morra, pedindo que a gente somos animais, pedindo para a gente vá para lá longe. Deixaram um espaço para a gente voltar. Estados Unidos, por uma guerra, hoje ela fala, a gente fomos enganados por Iraque ter ou não ter armas de destruição em massa. Depois de 1,5 milhão de iraquianos mortos. Não foram deslocados, foram mortos, assassinados. O que a gente fala sobre o deslocamento de essas galera, essas pessoas para o mundo? Nunca imaginei na minha vida eu vou deixar meu país. Nunca. Eu estudei jornalismo na faculdade de Damasco, nunca imaginei que um dia vou fugir para Líbano. Eu vou visitar alguém na fora da Síria, porque tudo que eu quero ter lá. Por favor, hoje a gente está num momento muito delicado, de entender a história do mundo, entender quem são próximos. Eu não quero mais saber da minha identidade, eu quero saber a identidade das pessoas que a gente vive com eles. Agora há pouco foi bombardeado um hospital, mataram 500 pessoas brutalmente dentro de um brejo, eles foram queimados. Esse é um campo de conspiração. Também, a gente não nega nenhuma vítima judeu que foi morta brutalmente na história do Holocausto. Mas temos hoje histórias de um mundo inteiro. Temos deslocados mais de 6 milhões de sírios. Temos deslocado mais de 3 milhões de iraquianos. Temos deslocado 9 mil palestinos. Só no Brasil, a gente tem 3% de população de origem sírio-libanesa. De onde vem isso? Por que estamos aqui? Eu não quero estar aqui. Ninguém sírio-libanês que está aqui veio para cá porque ele quer negociar, fazer um negócio. Não. Somos trabalhadores sim, mas a gente estudamos forçamente por aceitação de um Estado sunista, um Estado genocida, que não tem ligação nenhuma com religião nenhuma, porque somos árabe, judeu, muçulmano, cristão juntos desde antes da história, antes de Jesus chegar, antes de Muhammad chegar. Desculpa, mas as notícias chegam para a gente de alguma maneira. Somos animais? Não somos animais, não é. A minha mãe, a minha família, todos estão lá. A gente está recebendo hoje notícia com nossos amigos. Não falo para ele, sinto muito, falo para ele, quantas pessoas hoje você perdeu? Tem um amigo nosso que, com o nosso coletivo, até hoje ele perdeu 60 pessoas de primos, amigos, tia, tio. 2010, 80 pessoas morreram na minha cidade e foram jogadas na minha casa. Qual vida isso eu tenho que carregar para mim, para meus filhos? Qual olho eu tenho que enxergar o outro? Chegamos no Brasil cheio, lutado de causas, de lutas. Que cada um dia, quando a gente conhece alguém, quando a gente se semelhança, quando somos parecidos, ficamos sustos, ficamos medo. Para onde essa unidade vai? Eu não tenho nenhuma ideia, não estou acreditando na unidade hoje em dia, não acredito em nada que Nações Unidas vive mexido para a gente desde o começo. O cai, quem quer cai. A Bob está aí. Nome de civilização ocidental escrita na nossa sangue. Sinto muito nesse mundo.
obrigada. Acho que é importante, não, para passar a segunda parte da nossa conversa, não reforçar que nos coletivos, não a não violência, a não discriminação. E é nesse contexto, para nós é importante que se entenda que a migração se dá por motivos muito concretos, porque no Brasil se tem sim discriminação, se tem xenofobia. Se fala sobre migrantes e refugiados, mas pouco se fala por que essas pessoas estão nesse território. O que aconteceu? Né? Parece que o mundo inteiro, não, nessa globalização, vê migrantes e refugiados como crise, como problema, mas não se faz responsável por os conflitos, das situações que levam a que se tenham esses deslocamentos. Porque, además dos conflitos armados, agora também temos migrantes e refugiados vinculados ao tema ambiental. Não? E sempre são como os mesmos países que estão dando volta e motivando, não, essas disputas. Entendemos que é importante que tenhamos esses espaços para trazer outras perspectivas sobre conflitos que mal são falados, que as pessoas não conhecem. E também em relação aos conflitos armados e guerras, porque estão como aparentemente distantes, mas não estão, porque Colômbia está aqui na Latinoamérica. Como bem contaram nossos convidados, é um conflito de longo, no tempo tem um histórico bem para trás, mas que na Latinoamérica foi apagado. Não? E acho que é importante trazer esses temas no nosso coletivo, encontro importante, porque a violência se naturaliza. Não? Então, no Brasil, não sei, creio que no Rio de Janeiro morre a quantidade de pessoas que em lugares que têm conflitos armados, e isso é naturalizado. Não? Mas, quando falamos de guerras, conflitos que fazem que as pessoas sejam obrigadas a sair de suas casas, eu sinto que há, não sei, talvez algo doloroso para as pessoas de enxergar, de olhar, mas vamos ter que olhar, enxergar, porque vamos ter que conversar e ver o que vamos fazer, porque também a situação não está dada. Não parece que no mundo há um discurso que nos quer fazer acreditar que o mundo é assim. Que pena. Que pena que você nasceu aí, tem que ir, o mundo é assim. Mas nós acreditamos que o mundo pode ser diferente. E ele vai mudar porque pessoas como nós, que nos organizamos, estamos em deslocamento também, podemos articular-nos com outras lutas e dar um novo ângulo, não essa direção que toma nossa história como civilização. Então, com esse preâmbulo, eu queria passar para uma segunda volta, para que vocês, não se querem comentar mais sobre a situação atual, talvez alguma coisa que não falaram, ficou e querem colocar, mas também que caminhos vocês veem, que possibilidades veem, não, para um mundo sem guerra. Porque, não sei se sabem, o movimento humanista tem um organismo internacional que é o Mundo Sem Guerras, que já fez 2 marchas, não, por um mundo sem guerra. Agora se está organizando a 3ª marcha que passa por todos os países do mundo para trazer essa questão vinculada ao desarmamento e a tudo que se vincula aos temas de violência, mas principalmente para as pessoas pensarem, refletirem sobre que caminho nos querem para um mundo sem guerra, sem violência. É possível? Não para vocês? E se é possível, que não podem dizer como se pode chegar a ele? Eu acho que cada geração, por exemplo, nós nesse momento temos 3 gerações, uma geração atrás, a nossa, e outra que está aí no caminho. E se não olha essas gerações, sem lugar a dúvidas, tem temas que estão entrando muito nessas agendas de mobilização. Então, se você olha o aporte, por exemplo, os indígenas, do movimento indígena na América Latina, o movimento indígena na Colômbia, o movimento camponês na América Latina, na Colômbia também, o movimento afro, tudo isso, aí tem feito muitos aportes fundamentais para o tema da democracia em nossos países. Sim? Tá bom, não com a dimensão que eu esperaria, mas
acho que em temas de participação, não que em temas de reconhecimento dos povos, dos indígenas, dos camponeses, incluso, para fazer uma parênteses, agora na Colômbia está nesse processo, reconhecer os camponeses como sujeitos também de direitos, ¿sí? Os indígenas, los afro. Entonces, hay una serie de lutas que, sin lugar a dúvidas, al menos en el caso colombiano, desde la segunda mitad del século XX, están apostando por esa cuestión de la paz y están generando alternativas. ¿Sí? Territorios, estamos hablando, por ejemplo, el movimiento camponés está hablando, por ejemplo, de territorios agroalimentarios. ¿Sí? En las ciudades también los jóvenes, por ejemplo, en el caso de Cali ahora, hay un movimiento muy fuerte de participación de los jóvenes en la toma de decisiones en términos políticos. ¿Sí? Regiones, por ejemplo, que están pensándose mucho en la cuestión de esa conexión con el territorio, de esas categorías de territorio. Entonces, hay un abanico, digamos, de posibilidades que están siendo efectivas en la Colombia. No es una sola, son muchas, y eso es importante. Y eso surge en cierta medida por esa búsqueda de la paz, por esa búsqueda de no más deslocamiento forzado, por esa búsqueda de reconocimiento político, por esa búsqueda, todas esas cosas que ficaron atrás sin resolver, están encontrando otro tipo de alternativas y de expectativas en esa nueva generación. ¿Sí? Nos, por ejemplo, crecer en una generación donde você escolhia, ou você iba para un lado, você iba para o outro. ¿Sí? Você escolhe. ¿Sí? No tenía o sea, a educación privatizada, tema de participación, você no sabía muchas cosas. Entonces, eso acho que están mudado y no es una acción del Estado. ¿Sí? Como Diana falaba, o Estado, o al menos en la experiencia de América Latina, sin lugar a dúvidas, no consiguió, y no consigue, no tiene esa experiencia de poder ser mucho más amplio, digamos, en términos de dar la participación a los demás grupos que conforman la sociedad. Entonces, el Estado se crea en los países de América Latina haciendo una selección de quiénes son los ciudadanos y de eso mucha gente por fuera. ¿Sí? Se fala aquí español, se fala aquí, nos vamos a ser federales, vamos a ser centralistas, y goste a quien no goste, el resto fica por fuera. ¿Sí? Y eso fue el século XIX, guerra civil, entramos al século XX y seguimos pidiendo participación política. El Estado, el modelo de Estado, es un modelo que está en cierta medida en crisis constantemente. ¿Sí? Entonces, esas crisis realmente, quienes han mostrado, digamos, otras posibilidades, no ha sido el Estado, han sido las comunidades que han aprendido de este proceso y de los otros povos, Bolivia, Perú, ¿sí? Argentina. Entonces, acho que hay una perspectiva interesante oleada de esa manera. Ali los territorios tienen alternativas, ali los territorios tienen lutas muy valiosas, tienen historias, ¿sí? De reterritorialización. Eso de antes era territorio que usted no podía entrar, ahora están pensándose la vida de otra manera. Y hay eso importante pensarlo. É difícil falar depois, mas assim, eu acho que você tocou um tema que é fundamental, que é nossas guerras, elas são comunicadas como se fosse um negócio super confuso que ninguém entende, e não é. É complexo, mas não é confuso. E apresentar essas questões como coisas confusas, sem solução, meio que ninguém vai entender, é uma das grandes formas de guerra. Tem um antropólogo que eu gosto muito que diz que o objetivo da gente, de quem estuda, de quem faz jornalismo, cinema, artes, enfim, é narrar o terror sem expandir o reinado do medo. Porque a gente tem que narrar o terror. Só que não é para gerar medo, que é o que Twitter, já não existe mais Twitter, mas enfim, as mídias estão fazendo, apresentando os corpos destruídos das pessoas na guerra. Isso é muito importante e acho que a gente aí compartilha uma das discussões mais importantes que tem que ser dadas hoje em dia. Inclusive, o nosso presidente, ele condenou o genocídio palestino e criou as elites conservadoras colombianas falaram que era uma postura tremendamente errada, condenaram o genocídio.
por favor, porque é a postura que a gente tem que ter. Você não pode promover o genocídio de ninguém por motivo nenhum. Aí eu acho que essa mesa e falar sobre esses assuntos é uma das formas de construção de outras alternativas. E eu acho que, de uma maneira, isso é possível nos contextos migratórios também, sabe? Na Colômbia é um país que nunca promoveu muita migração, pelo contrário, né? Ela expulsou muita gente. Essas discussões, conhecer gente de outros países, é mais difícil. E aqui, ó, a gente está com... Né? Eu acho que essa é uma coisa que a gente tem como alternativa aqui, por mais que a gente não queira estar aqui como primeira opção. Mas, enfim, estamos aqui, então vamos promover um mundo para nós. E um pouco pensando que existe aqui e pensando também o que acontece, já pensando mais no exílio, porque, né, a Colômbia não é só um deslocamento forçado interno, é externo também. Como você relatou, a Colômbia também tem, acho que Dani falava que era, uma colega nossa, acho que 1% da população colombiana está no exílio. É muita gente fora do país. E aí tem duas coisas que eu quero ressaltar, não são as únicas, mas que eu gostaria de ressaltar aqui, que o Fórum Internacional de Vítimas, que foi graças a eles não, mas muito por causa que são colombianos no mundo inteiro, que foram exiliados por diversos motivos, se juntaram para exigir, durante as negociações de paz entre o governo de Santos e as FARC-EP, a participação dos exiliados nessas negociações. Porque antes disso, o exílio não era reconhecido como um crime de guerra. E os exiliados não tinham palavra no que ia ser feito com a Colômbia, com o acordo de paz na Colômbia. Esse movimento conseguiu juntar mais vozes e mais instituições para fazer essa discussão. Daí a gente teve um capítulo nessa Comissão da Verdade, um capítulo sobre exílio, que foi entrevistas feitas por vários colombianos. Eu não sou uma pessoa exiliada, mas eu participei na produção das entrevistas. Para juntar histórias que estão meio que perdidas nessa cidade, juntar histórias assim e criar um capítulo com muitas vozes de muitos colombianos no exílio. E depois, no ano passado, sim, a gente apresentou esse capítulo aqui. E teve participação de representantes políticos de São Paulo, o que foi muito interessante, porque é uma forma de dizer que o poder público dessa cidade também tem alguma responsabilidade com essa migração. Não porque eles produzam essa migração, mas porque a gente está aqui e tem que ter resposta sim. A cidade tem sim que pensar que tem migrantes de muitas nacionalidades e tem que ter algum tipo de espaço para isso. Não pode simplesmente ignorar ou deixar como se fosse uma questão apenas folclórica. Não somos. Não somos uma festa, não somos um artesanato, somos sim, mas não somos. E outra coisa que é o festival que a gente fez agora, e que eu acho que porque tá o motivo do teu convite. Esse festival ele é uma dessas consequências desse capítulo. Ele aconteceu semana passada, foi uma semana de filmes colombianos sobre deslocamento forçado interno e transfronteiriço, que ele coordenou, mas não falou. E eu estive na equipe de produção junto com várias colegas, que foi para pensar com cinema o que é o conflito colombiano. Porque falar, você pode ler toneladas de livros escritos sobre isso, mas filme é outra coisa. Não. Aí teve, a gente apresentou uns 14 filmes aqui, várias salas, tem que continuar pensando em outros espaços de diálogo para chamar, não só colombianos, brasileiros e outros migrantes para juntar imagens, juntar palavras, juntar sotaques também. Como é que se narra esse conflito com nossas palavras para todo mundo assistir, porque o cinema é uma construção de comunidade também.
sobre a pergunta que podemos fazer, eu falei primeiro que eu estou desanimado por chegar à frente, na verdade, porque o frente está no passado. O Colômbia que conseguiu fazer um povo, uma nação, é reconhecer o fato, reconhecer o que aconteceu no passado com vocês, com parentes, com tudo o Colômbia. Mas se a gente formos para a África, formos para a Ásia, o contexto é um pouco diferente, porque a gente precisa ainda expulsar quem está ainda mantendo a narrativa. Na África, nossos irmãos africanos estão conseguindo cada uma vez mais, tirando esse poder de França, de outros países que estão mantendo o poder, para a gente conseguir parar de pensar que a gente tem como partir para frente. Tem um ditado sírio que fala: o cemitério de meu irmão ainda não secou. Ainda outro está morrendo agora. Essa é difícil. O Brasil tem 200 anos de independência. Até hoje a gente luta por direitos iguais. Por quem decidiu o passado, quem é dono de terra, quem é escravo. Não mudaram a mesma coisa, não seria a mesma coisa. Nossas terras, se precisa um caminho. Pensar sobre o terror dessa guerra. O terror dessa guerra não é religiosa, territorial. Eu se imagina uma vez, quero falar sobre paz. Tem um ligado chamado Sérgio Vieira de Mello, que é um brasileiro, alto comissário de ONU, que foi morto brutalmente na Iraque em 2003. 6 meses depois da invasão iraquiana britânica. Vamos sobre a história de Sérgio Vieira de Mello, a gente entende o mundo. Qual caneta ele escreveu? Qual fato ele pediu para o mundo? Aquele homem me representa como ser humano. Foi na Iraque. Amanhã ele precisar denunciar os atos brutos, criminosos dos Estados Unidos, britânicos, contra o povo iraquiano, mandaram uma bomba para ele. O brasileiro, gente. A gente perdemos um dos melhores profissionais de área humanitária no mundo, junto com sua equipe. Para a gente fazer essa mesa de trabalho, a gente precisa de uma equipe. Imagina para uma missão de paz. Imagina a gente perder essa equipe. Um lado fala terrorismo, outro lado fala Estados Unidos. Mas depois de 20 anos, a gente recebe desculpas por a gente entender o errado que tem lá químicas, armas químicas na Iraque. Qual futuro eu preciso acreditar? Qual futuro eu preciso falar? A gente tem que partir daqui. Eu vou encher para você que um futuro fácil. Ele vai 2001, 11 de setembro, colocou o mundo inteiro numa rota. Andamos. 2023, o mundo colocou na outra rota. Todo mundo está andando. A tia de casa que está chegando para ela um vídeo sem mediação nenhuma de fake news. A gente precisa com respeito total para todos que estão aqui, sala, uma mesa, conversando sobre nós mesmos. 4 pessoas que estão assistindo, 5 pessoas. Uma manifestação nas ruas contra a democracia em um lugar de mundo. Quantas pessoas vão para gritar? O filho de quem morreu com alguns amigos, alguns ativistas. Onde são a sociedade brasileira?
Vamos começar daqui. Onde são quem faz mestrados, doutorados, sobre o tema de imigrantes, sobre refúgio, entrevistam a gente como se fosse amanhã vai ser a solução. Quando eu estou morrendo, a professora eles adormecida, gente. Porra, a gente está morando juntos, a gente está vivendo juntos aqui. Qual a solução? A solução é levar a informação para o mundo. Lutar sozinho. Estou muito desanimado, mas são fatos. São fatos. A gente vive no Brasil, mas a gente vive entre duas cidades grandes que têm luta entre si, ou milhares pequenas. Cada uma cidade está vivendo por ela. Todas as causas juntas. Causa para refugiados, causa para colombianos, para obreiros, para povos indígenas, originais, LGBTQIA+. Todo mundo está vivendo, lutando separado. O erro está ali. Quando eu colocar meu corpo vale o seu mais que eu, naquele lugar. Porque a gente está replicando uma prática ocidental que um corpo de um branco morreu numa terra ocupada vale mais de 1 milhão de crianças que pode morrer. A questão está ali. A gente não tem nada na mão. Não conseguimos fazer nada além de segurar o outro próximo. Que a cinema faz. Segurar onda humana para lá, para não ir a um lugar que está indo, gente. Para um lugar muito perigoso. Obrigada, gente. Não sei se algum de vocês tem alguma pergunta, algum comentário. Se não, vamos a passar para as considerações finais de nossos convidados. E realmente, o reforço do que a Ana bem falou. É isso, nossa luta como coletivo, vocês criaram esses espaços, esse evento está sendo gravado, será divulgado, para quem quiser ver, saber, a informação vai estar aí, né? Como eu falei, acho que o tema de guerra sempre é um tema que as pessoas querem esquivar, mas a guerra a qualquer momento pode chegar a esse território. O pessoal aqui na Latinoamérica acha que já está. Não? Já está dos conflitos armados. E parece que o pessoal vive uma fantasia de guerra que nunca vai chegar e estamos em um momento onde creio que sim podemos dar novas salidas. Não? Eu me nego a perder a esperança. Não? Creio que essa revolta, para mim, abre esses caminhos de esperança, de negar-me a crer em um mundo que me querem imponer, de sem salida, não? E entendo e abraço, e acho que em realidade as pessoas deveriam estar na porta dos consulados, na rua, denunciando, não? Organizando uns eventos imensos que se falem, para poder visibilizar mais. Mas nada, estamos na construção, revelando-nos, juntando-nos, articulando-nos, porque isso nos dá força. E agora vou passar para essas considerações finais. Eu só queria falar uma coisa. Pode falar. Não precisa de microfone. Eu estudo, né, sobre questão de raça, racismo, né, essa questão do eurocentrismo, as questões das culturas. Por exemplo, para mim, assim, eu vejo que existe também uma irresponsabilidade das próprias mídias, né? E a gente, no Brasil, a nossa história é uma história extremamente na perspectiva do colonizador, né? Eu acho que é muito recente agora que a gente está conseguindo compreender, né, o outro lado da história, né? Então, eu acho que o Brasil, penso que eu tive na Bolívia há pouco tempo, né? Uma perspectiva de viajante, aquela coisa, pelo que eu conversei com um taxista, pelo que eu conversava com as pessoas, tinha aquele sentimento de orgulho e tinha também criticidade, assim, entendeu? Sobre o taxista compreendia onde ele estava vivendo, o país dele, os problemas do país dele, né? Quando ele
falava das questões dos campesinos, da própria Constituição, da Bolívia, né? Então eu penso que o Brasil, ele tem uma construção histórica que ela também está muito fragmentada, eu acho que em relação à sua América, ao restante da América Latina, sabe? Que é essa perspectiva muito embranquecida mesmo. Para eu entender, por exemplo, o conflito do que está acontecendo agora, né? Os palestinos da Palestina, eu tive que buscar no YouTube, assim, sabe? Outras referências de outros jornalistas para eu conseguir entender. Porque senão a tendência é você cair no julgamento, assim, porque o que, por exemplo, a Rede Globo coloca, primeiro é o sofrimento daquele ataque ali das vítimas, mas não explica os conflitos que estavam tendo anteriormente, né, das ocupações territoriais ali, do desrespeito que já estava acontecendo historicamente, né, os acordos que teve as intervenções extremamente equivocadas da ONU. Então eu penso que assim, para a gente entender, ou muitas vezes, e até se responsabilizar, que eu entendo que isso seria alteridade, né, que você constrói essa responsabilização a partir do momento também que você compreende, porque aí não é só essa coisa, eu tenho dó, eu vou lá levar um arroz. Não, é você se sentir responsável nas lutas, em todos os lugares que você estiver, no espaço público, na divisão do dinheiro público, nas políticas públicas, em todos os lugares, né? Então eu entendo que assim, existe uma irresponsabilidade da própria mídia. Porque se você for pegar do jeito que ela pega um fragmento aqui sem contextualizar, né? Então aí fica um julgamento de quem assiste ali naquele momento, né? Então é uma manipulação, na verdade, né? Então a pessoa os responsáveis pela informação precisa buscar na raiz dos problemas ali, né? O que aconteceu dessa invasão que aconteceu, né? Porque foi uma invasão, se a gente for pensar um pouco, né? De Israel com a Palestina, né? São etnias que foram sendo expulsas, né? Por um problema também que a Europa não quis lidar. Então, se a gente for pensando bem, que também tem a ver com dinheiro, tem a ver com o próprio capitalismo, né? De como que essa engrenagem vai se alimentando. Um pouco que eu busquei de informação, né? Porque se a gente for pensar bem, a informação ela se torna algo muito especulativo ou muitas vezes negado. Então você vai tendo que buscar isso, por exemplo, em outras mídias para você conseguir minimamente compreender, porque para nós a gente já tem que poder entender a nossa história, né? Porque a nossa história é uma história também apagada, também fragilizada, também fragmentada, né? Então eu penso que o Brasil, ele é um bebê ainda, sabe? Nesse processo ainda da construção de uma criticidade, sabe? Não que não tenha responsabilidade, porque eu acho que tem uma responsabilidade por ser um país enorme, grande, tem uma influência grande. Mas eu digo, de conhecimento, a gente tem muita fragilidade, porque a gente tem uma mídia aí, a Rede Globo de televisão, a gente tem a Record, a gente tem algumas mídias que dominam o subjetivo das pessoas. A gente sabe o quanto que isso influencia nesse pensamento, né? Então você vai ver pessoas da periferia, vai ver pessoas negras, vai ver pessoas que sofrem muitas vezes dores e vulnerabilidades muito próximas, sim, à condição do imigrante, e muitas vezes ele não se reconhece nisso porque ele tem esse pensamento aí eurocêntrico, né, o pensamento burguês, esse pensamento que a mídia vai trabalhando no imaginário, né? Então eu acho que também a gente não tem informação, né? Quando eu fui pesquisar, eu fui lá no YouTube, fiquei escafuchando lá, procurando, e às vezes muitos youtubers que tentavam ser também, que tinha uma tendência, sabe, você já via na fala dele uma certa tendência, entendeu, de favorecer, né, os judeus, esse processo todo. Então é difícil você encontrar um debate que você consiga entender, para você construir um pensamento seu, e aí sim eu acho que vem o processo de responsabilização. Eu acho que é isso que a gente não tem no Brasil, assim, nas mídias.
Fantástico, na televisão, só mostra os corpos lá e como se coloca inclusive Hamas como terrorista, fica só batendo nessa tecla. Então eu acho que a gente não tem mesmo uma discussão assim. Informação, a gente não tem informação básica. Eu acho que também cabe também, eu acho que as próprias mídias alternativas, como eu penso até na questão do debate racial no Brasil, produzindo isso, sabe, de forma alternativa, para que chegue no maior número de pessoas, de forma educativa, porque eu acho que as pessoas não têm mesmo noção do que significa um outro chegar e invadir o lugar dele, ficar sem casa, sem água, não tem essa noção. Ali é o problema, não tem informação, mas tem. Não está tendo espaço para ter informação nessa outra coisa. Hoje, se você me segue agora, entre na minha stories de hoje de manhã, para agora, você vai ver uma história de um artista, cantora palestina foi presa dentro de Palestina ocupada por israelenses. Se você vai na profile dela para compartilhar qualquer coisa com ela, você não vai conseguir. Se você vai mandar uma mensagem para ela, elas atualizaram o Instagram eles ontem, para ela mexer com códigos de todas as pessoas que estão falando com a Palestina, para ter uma outra informação. Então a gente está vendo na nossos telefones trocar algumas coisas, o local onde eu estou estudando metodologia, comunicação social, então a gente está junto de comunicação com a tecnologia. Então, de meu estudo, quando eu estou colocando na minha causa, eu estou ficando assustado, porque lá tem um exército de pessoas que estão trabalhando na tecnologia. Donos de poder no Brasil, se eles não querem falar sobre o que está acontecendo nas favelas de Rio de Janeiro, não vai chegar para um outro território que está a 2 metros. É o domínio, né? Sobre mídia não tem responsabilidade, não tem responsabilidade. Tem muita responsabilidade que eles estão fazendo. O primeiro texto para mim que eu escrevi do minha faculdade, na Unicamp, foi Identidade. Sabe o que eu peguei? Uma novela de clone. Você sabe muito bom o que significa uma novela de Globo que está pegando uma tema, seja povo preto, seja ciganos, seja árabes. Agora, tudo que faltava para Globo, mostrando corpos de morte, uma dançarina de dança do ventre na frente. Porque que começaram 20 anos para colocar a dança do ventre, que tudo que a gente temos, aquelas pessoas que estão machistas, aquelas pessoas que estão só olham para o corpo da mulher com prazer, mata a LGBTQ+, o que eles querem esconder com isso? Ali é a verdade. Tem muitas hoje que estão produzindo produtos, palestras, trabalho para falar sobre Palestina. Sabe por quê? Porque em 2001 a gente não estava no mundo falando línguas. Estava em nossos países. Mas hoje toda a população está no mundo, fala inglês, francês, português, espanhol. Estamos produzindo o tempo inteiro. Mas olha, eu tenho 11 mil pessoas no Instagram. Se eu mostrar para você quantas pessoas visualizam minha história, você vai ficar chocada. 30, assim. Pessoas. Olha, para meu amigo próximo não compartilha nada de mim. Por quê? Porque ele tem outro contexto de algoritmo que ele sabe. Muito bom a sociedade dele onde vem. Mesmo quando você entrou para ver sobre a Palestina, ver as pessoas árabes já tem tudo claro, está tentando dialogar com você. Muito pouco. Quando você coloca a Palestina, aparece pouco, aparece mais o conflito. Já foi fechado ontem à noite. A gente tinha um alcance muito bom, mas ontem à noite, o Estado de Israel, o Estado racista, ele fez reuniões com a empresa Meta para colocar novos códigos para bloquear todo o conteúdo de pessoas palestinas ou pessoas que estão falando sobre causa. Agora, se você entra no Instagram e compartilha qualquer coisa sobre Palestina, olha suas stories, olha sua Instagram como vai para baixo. Eu acho que cada um ser humano, ele descobre isso na mão, ele não consiga parar a família delas inteira para explicar para eles o que aconteceu lá.
Esse é o mínimo que a gente pode fazer. O professor na sala de aula, a gente tem professores que estão, uns que estão ameaçados de morte aqui no Brasil. Eu saio nas ruas, olho para trás. Porque eu sou um ativista, estou lutando por meu corpo. Não é por meu dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Estou lutando por meu corpo que cansou de carregar coisas por Estados Unidos e o Ocidente olham para a gente assim, a gente pode colocar que coisa nessa boa. Seja colombiano, seja palestino, seja sírio, seja de Afeganistão, seja... Onde está a consciência da unidade? Onde está a consciência da unidade? Essa pergunta eu acho, porque... Desculpa, gente, estou muito desanimado. Não, mas é o momento. Obrigado. Eu quero agradecer muito, eu vou começar comigo nas últimas falas. Agradecer muito nesse espaço mesmo para a gente falar, para a gente olhar olho por olho com as pessoas que estão procurando a verdade, sabe? Porque isso é muito importante para a gente também. Porque a gente está, cada dia a gente sente que somos longe de nossas casas, nossas famílias, nossas culturas. O tempo inteiro a gente tem que tirar algo de nossa pele e jogar fora, mas quando a gente consiga conectar com pessoas reais, como parte dessa pele voltou pra gente, porque eu posso ser quem sou eu, aberto de pessoas reais. Obrigado uma vez, obrigado dessa mesa maravilhosa que aprendi mais uma aula sobre a Colômbia. Obrigado, Sandra Cotraca. Obrigado. Antes de passar, Daniel, queria agradecer a participação. Eu acho que é isso, né? É importante passar esse boca a boca que às vezes é menospreciado nesse momento onde a tecnologia realmente ela é tomada por quem tem poder e tem dinheiro. E nos movimentos de base faz muita diferença, né? Então, ouvindo você, eu lembrei que minha filha, né, chegou querendo saber mais sobre o conflito, porque os amigos tinham compartilhado no Facebook, que nem vou falar porque nem vem ao caso. E foi isso, não? Sentar com minha filha, conversar, e ela foi e levou a sala de aula, passou por o WhatsApp para os amigos, não? Notícias que eu também passei para que eles vejam, porque eu acho que o intuito sempre de nós, né, como coletivo, também extrair outras perspectivas, porque a realidade tem várias facetas, e você tem que tentar escutar, ver, não? Ouvir todas as perspectivas para você ter uma criticidade, não? Uma mirada crítica, um olhar crítico sobre os temas, e contra as notícias falsas nos toca isso, nós mesmos colocar as mãos a fogo, ir atrás como você, ver o que escutou, colocou, procurou, e falar com as pessoas, conversar, e talvez haja discussões, está bem, não? Porque também as pessoas não querem isso, não querem muito discutir algumas coisas, mas eu pessoalmente me canso das discussões online. Mas com a pessoa eu gosto, sim. Vamos conversar e vamos chegar a algum acordo ou não, mas vai haver uma comunicação, porque temos um problema de comunicação, de individualismo. O capitalismo vem com esse individualismo. Então não me comunico com o outro. Então não me interessa esse outro. E esse outro pode ser o palestino, pode ser o boliviano, pode ser o colombiano, pode ser o brasileiro que está, não sei, na periferia. ¿No? Então, esse é um grande problema, o tema da comunicação. Temos que comunicar-nos e não necessariamente talvez, vamos ficar felizes ou vamos gostar com o que o outro tem a dizer, mas temos que ouvir, porque nós queremos ser ouvidos, não? E eu acho isso muito rico, não? Eu sou muito grata também com o Centro de Cultura São Paulo, que empresta esse espaço para que as pessoas nos encontremos, conversemos de temas que são importantes. Aunque o mundo não dê a importância que nós damos para esses temas, mas são. Então, é isso. Deixo a palavra com vocês. Se querem fazer umas considerações, temos um tempinho. Posso falar antes rapidinho também? Queria só agradecer também, porque eu acho que esses espaços, eu também concordo com a Robana e com os colegas, né? Que são espaços que a gente consegue ter, além de tudo, um acolhimento, né?
entre nós, né? Porque a gente chega aqui com angústias que não são individuais, né? São coletivas. E eu acho que a gente estar aqui ao vivo realmente faz muita diferença, assim. É claro que as coisas estão indo, né, por esse caminho também, e isso propicia outros encontros também, né, a tecnologia, mas também a gente tem sofrido ataques, né, pela internet, reuniões que a gente faz que são derrubadas, né. Então eu acho que esses espaços são muito importantes mesmo. Eu agradeço muito, aprendi muito com vocês hoje. E acho que é isso, né, fazer circular essas narrativas, que é, querendo ou não, uma forma muito potente de resistência, né. E a colega falou da Bolívia, né? Eu me lembrei também de algumas histórias assim de estratégias de luta que vieram muito dos povos indígenas, né? Por exemplo, na Guerra do Gás, na Guerra da Água, que foram criadas juntas vecinales e coisas assim que é isso, né? Às vezes não dá pra gente esperar do Estado, né? Às vezes não, né? Nunca. A gente tem que exigir, claro, mas né? Então eu acho que criar esses espaços e através da arte, de tudo mais que foi dito aqui hoje, eu acho que é super importante, assim. Só queria agradecer mesmo. Obrigada. Tem uma palavra que gosto muito que é essa, o modo, digamos, também de essa reflexão aqui nesta mesa, é a questão da construção de comunidade. ¿Sí? O sea, hasta onde chega a minha comunidade. Por ejemplo, ese problema de las comunicaciones pasa por cómo construyo esas conexiones en comunidad. ¿Sí? O sea, ¿quién es mi comunidad? Yo tengo comunidad aquí, São Paulo, también va a Colombia, tengo una comunidad también muy cercana en Ecuador. Entonces, esos vínculos creo que son fundamentales mantenerlos, digamos, como parte de la identidad que somos. ¿Sí? No ese vínculo individualista de ficar fechado al like, que el mundo lo veo desde lo que yo pienso y lo que yo siento y de lo que falan para mí, achar que es así el mundo. Entonces yo creo que eso es fundamental, pensar cómo nos construimos comunidad y cómo nos construimos como comunidad. Si no es que yo tenga una acción voluntaria hacia esa, no, yo también soy comunidad y en esa construcción creo que pasa mucho la crítica, pasa mucho también la cuestión de generar esos vínculos. ¿Sí? La vanguardia hoy en día está, celulares, comunicación, media, más lo que nos deja vivir es en cierta medida qué tan cerca estamos nosotros. Lo que nos deja estar vivos todo el tiempo es eso, esa comunidad, esa comunión con nosotros. ¿Sí? Si sean 3, 4, 5, en la medida en que vayamos conectando con eso. Entonces yo fecho por ahí, fico pensando mucho en eso. Y es una cuestión que se ve muchos ejemplos en América Latina, muchos. Se va en esos territorios, se ve esa construcción de comunidad y la gente da la vida por eso, así sea una vereda, así sea, etcétera, más eso es muy importante. Yo creo que eso tiene que trazer y pensar nosotros. Yo pensaba ahora cuando usted falaba, yo falo mucho también con los taxistas que yo vengo del Nordeste, ¿de qué ciudad? Yo vengo de tal ciudad. Yo voy todos los fines de año, voy para la comunidad de él, estando aquí, él salió de local de lá, a ciudad absorbió él, mas él está pensando lá na pai, mãe, tio, onde ele cresceu. E você vai voltar, vou voltar, esse fim de ano eu vou. Então, essa questão é algo muito importante, o sea, pensar que também na cidade tem essas conexões, essas comunidades que vão além das fronteiras que nós, a vezes, achamos que estão aí. Então, muito obrigado pelo convite. Bom, é isso. Primeiro agradecer, porque insisto que são esses espaços os que fazem a diferença. E o que você falou? A gente tem 5 pessoas, sabe? E aí, sim, essa tarefa que você falou, não é só brasileira. Nossas mídias, as mídias bolivianas e peruanas, e argentinas e chilenas, elas são mentirosas. Todas. Não tem um país bom. Deve ter, mas que tem uma mídia que você fala, nossa, essa televisão pública hegemônica, ela passa informação verdadeira, sabe? Não. O que a gente conhece é essa produção de terror e de medo, e de mentiras, de fragmentações, dentro e fora dos nossos países. Aí, a gente que busca outras informações vira ativista e está falando sobre os assuntos onde quer que a gente vai.
E o que você fez, vir para cá e expor as suas questões, eu acho que é o mais importante que tem. Porque é isso, se não sabe, pergunta. E pergunta para quem sabe. Isso acho que é aí que está a diferença e são esses espaços que criam esse tipo de possibilidade. Porque se você não sabe, não é que a gente vai rir. Porque aí a gente está errado. É uma questão de conversar. Essa coisa que não é uma construção individual, que é a construção desses espaços onde se conversa, que é o mais importante do que a gente está fazendo aqui. E outra coisa que também pensar em termos um pouco, isso, conversar e pensar em termos menos individuais, porque assim, se você pensar, esses problemas territoriais, guerras territoriais, genocídios, disputas de fronteiras, coisas que acontecem. O Brasil tem isso, a morte de jovens negros nas periferias, todo o que está acontecendo no Rio, na periferia aqui em São Paulo, é o quê? Guerra contra as drogas. É o que está matando os camponeses na colônia, que está matando os jovens negros nessas cidades. É o mesmo grande contexto. Porque aqui os pessoas do Nordeste terminam aqui. Agroindústria, entre outras coisas, mas são disputas de terra também. Aqui foi a CPI da LCD. Nossos problemas têm configurações históricas particulares, tem toda uma coisa que é sim, né? A gente não vai falar que é todo mundo igual, mas sim podemos pensar em termos um pouco mais. Os nossos problemas eles podem ser colocados, digamos, a par, para entender o quanto a gente tem que conversar e assistir nesses espaços para entender essas particularidades e essas coisas comuns. Eu lembro, na greve de 2021, eu acho que eu estava na tua situação, que a gente estava aqui e parente nosso sendo perseguido e assassinado, pessoas desapareceram. E nesse momento, a gente não conversou muito nessa época, porque a gente estava no meio da pandemia, mas não tem solução. Mas ao mesmo tempo, não posso parar, não posso ficar sem utopias, sem esperanças, sem falar da Colômbia aqui, por mais desespero e raiva que tem. Se posso fazer mais. Obrigado por esse espaço mais uma vez, obrigado por cada um que está nessa sala, quem vai assistir. Eu vou falar frases que falou a presidente da Colômbia antes do acontecimento no Gaza, num encontro do Nações Unidas, acho que 15 dias atrás. Ele tem um discurso maravilhoso, explica em 3 minutos a história do mundo, onde está o mundo, em 3 minutos. Na final, ele disse que nada pode ser mudado no mundo se não foi retirada a ocupação israelense de terras palestinas. Porque tudo está lá, está encaixado lá. As participantes de tudo essa bagunça na mundo tal, a gente sabe muito bom disso, não é que estou falando isso. A Alemanha, quando ela dá apoio total para Israel, ela tem aquele compromisso como a crime que fez com o judeu. Estados Unidos, ela tem aquele interesse naquela região. O fala do presidente de Colômbia, ela me representou muito aquela muito. Eu falei, quanto tempo eu não escutei alguém falar a verdade real? Foi um pouco tempo desde que aconteceu no caso. Eu só queria deixar aqui um convite para vocês. Amanhã, 4 horas da tarde, a gente está embaixo de MASP, 9 horas à noite, para pedir uma urgência de intermediário de Nações Unidas e presidente Lula para pensar que essa genocida que está acontecendo na Palestina. Eu espero que ver vocês amanhã, porque todas as conversas reverberam muito nossos sentimentos. Mas quando a gente está na rua sozinhos, árabes só, mulheres com hijab, a gente estava domingo, a gente escutava as palavras. Sinto muito. Não vou repetir.
prometi nenhuma palavra porque depois de se encontram a explicar. Obrigado mais uma vez, obrigado. Vai ser lá na máximo? Sim. Que horas? 4 da tarde até 9 da noite, porque a gente vamos começar até as pessoas começarem a sair de trabalho e depois a gente vamos fazer um ato de acender velas para as almas de 500 pessoas que são quadros, grupos médicos de um hospital com feridos, com crianças, com familiares que estavam dentro desse hospital, que foram queimados agora há pouco. A gente está fazendo um ato de pedir urgência do imediato de Ações Unidas e Chile. Obrigado, gente, mais uma vez. Obrigada, pessoal. Então, para fechar, só lembrar que nós, como humanistas, sempre falamos que lo que importa são os que estão. Então, assim, tem uma pessoa, essa pessoa é importante, essa pessoa nos ajuda a mudar o mundo, então, obrigado, vocês são muito importantes para nós. Obrigado por vocês darmos o tempo, vir aqui voluntariamente, compartilhar coisas que não são, às vezes, tão fáceis de verbalizar, que às vezes são dolorosas, mas que são importantes de compartilhar. E obrigado também ao Centro de Cultura São Paulo, não, por emprestarmos o espaço, muito querido amigo Márcio, que sempre nos ajuda. Então, no próximo mês vamos ter outra atividade, não? Cada mês, até dezembro, temos atividades uma vez por mês no Centro de Cultura São Paulo. Então, estamos super convidados.